Graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje daremos continuidade à nossa jornada de leitura bíblica. Falaremos a respeito de Caim e Abel, Gênesis capítulo de número 4. Então, se você quiser acompanhar, já pode abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 4. Vamos falar a respeito dessa história, que você já conhece a história, Caim matou Abel. Vamos meditar um pouco nessa história. É, Desde já, quero agradecer a todos vocês inscritos no canal, pedir que vocês continuem dando esse apoio, ajuda com as suas orações, também se inscrevendo no canal, indicando esse canal, esses vídeos para outras pessoas, compartilhando, apertando o sininho. Você que é novo inscrito no canal, seja bem-vindo. Se inscreva, aperte o sininho, dê um like, comente, compartilhe. No comentário você pode dar sua sugestão e elogio. Você pode já, como eu falei nos outros vídeos, o meu zap 967130601. Através desse zap você pode fazer perguntas, tá? Críticas, sugestões, elogios também. E pode também me convidar para dar uma palestra na sua igreja, uma pregação, para dar uma aula, tá bom? Você pode me convidar. Então aí eu vejo com a minha agenda com relação à igreja. Eu tenho cultos terças e quintas às 7 horas da noite, domingo às 18 horas e 16h30 Escola Bíblica Dominical, e sábado às 8 horas consagração. Então, se a sua igreja tiver um culto numa segunda-feira, uma quarta-feira, uma sexta-feira, sábado à tarde ou à noite, ou domingo de manhã, então eu tenho esses horários. Aí eu tento conciliar com a minha esposa, Débora Adelaide, meus filhos Davi e Laís, e eu vejo um tempo que eu possa dispor para poder, se for a vontade de Deus, Deus me impulsionar a aceitar o convite, vai ser muito bem-vindo. Você pode me convidar. Então tem que ver com a minha família, primeiramente, com Deus, lógico, primeiramente, com a minha família e com a agenda da igreja, tá bom? Que eu faço parte. Bem, desde mais nada, vamos direto ao assunto, Gênesis capítulo 4. Bem, Gênesis capítulo 3, que a gente leu antes, falava da queda do homem. O homem pecou, foi tirado do jardim, para a gente aprender que foi a expulsão do homem e da mulher do jardim foi um ato de amor, para que o ser humano não ficasse pecando eternamente. Então foi uma oportunidade do homem ficar longe do jardim temporariamente, porque nós sabemos que quando, através de Cristo, Cristo reconciliou o homem com Deus. E a partir daí o ser humano já tem livre acesso novamente com Deus. E um dia, quando Cristo voltar em glória, estaremos para sempre com Cristo. E quando for feito um novo céu e uma nova terra, estaremos de volta a este jardim. Aqui o planeta Terra já transformado, modificado, viveremos para sempre ao lado de Deus e toda a criação aqui na Terra, tá? Depois de passar o milênio. Isso aí já é um assunto escatológico, milênio, essas coisas todas. Só para entender, vai ser feito, a Terra vai ser refeita, transformada, e a igreja, a noiva de Cristo, vão viver em Cristo aqui novamente de volta ao jardim, seguindo os princípios, aquilo estabelecido por Deus lá no Éden, tá bom? Mas vamos lá, continuando aqui. Então, Gênesis capítulo 4, o homem pecou, foi afastado, Deus teve misericórdia do homem, cobriu ele com uma veste para ele, o homem e a mulher, eles foram vivendo fora do jardim, algo mais agora com uma veste. Deus teve misericórdia. Deus poderia botar o homem para viver sem roupa, com aquelas folhas de figueira, mas Deus teve misericórdia do homem e deu uma roupa de pele de animais para que o ser humano pudesse conviver, protegido de espinhos, de qualquer coisa. Imagina nu numa região desértica, seria meio complicado. Então, para proteger em temperatura do frio, entre outras coisas, Deus deu uma veste para o ser humano. Isso simbolizava a misericórdia de Deus, o poder da graça de Cristo, do sacrifício de Cristo, que cobre o ser humano das suas vergonhas, do seu pecado. Isso é o poder da misericórdia, da salvação, cobrir o homem. Cristo cobre o homem, o pecado, as transgressões, quando o sangue de Cristo limpa, nos purifica e nos cobre.
dos nossos vergonhas e nossos pecados. Então, o ser humano saiu do jardim, foi vendo, o homem e a mulher foram vivendo a sua vida fora do jardim do Éden, e o planeta estava começando a entrar num período de declínio por causa do ser humano, então aquela perfeição já estava começando a perder essa perfeição, porque quanto mais longe do jardim, quanto mais longe de Deus, o planeta o ser humano, ele está definhando. Então, há uma promessa da vinda de Cristo. Romanos 8 fala que a criação está gemendo, a natureza está gemendo, está aguardando a vinda de Cristo para que possa ser restaurado. Então, quanto mais vai se aproximando o dia da vinda de Cristo, a terra vai tendo mais sinais, porque a terra é como se fosse dores de parto, e está ansiando, está ter essa ansiedade da vinda de Cristo para que aconteça um parto, que a vinda de Cristo como fosse um parto. E as contrações, todos esses problemas que aconteceram, pandemia, todas as circunstâncias, doenças, tudo isso daí são dores de parto. Mas vai chegar um momento que as contrações vão aumentar, é conhecido como grande tribulação, é o momento do parto. As contrações vão aumentar e as situações vão piorar cada vez mais, mas no momento da vinda de Cristo, a igreja ali é o nascimento. A igreja, os mortos ressuscitarão primeiro e nós vivos encontraremos com Cristo nos ares. E ali estaremos para sempre com o Senhor, passando um período de milênio, e depois já vai ser feito um novo céu e uma nova terra. E aí a terra vai ser refeita. Então essa é a nossa promessa. Quando nós temos cristãos, nós temos a esperança da ressurreição. Mesmo quando morre um ente querido, nós temos essa promessa de uma ressurreição. E Adão tinha uma promessa, Eva tinha uma promessa da ser humano ser novamente, como se diz, reconciliado com Deus através da descendência da mulher. E essa descendência da mulher, o varão, era assim, geralmente o primogênito. E Adão e Eva, quando saíram do jardim do Éden, eles tiveram relações sexuais e nasceram filhos. Tiveram vários filhos. Os primeiros filhos de Adão e Eva foi Caim e Abel. Caim e Abel. Os primeiros, Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão. Caim, o primogênito. Então, quando Eva deu à luz a Caim, ela diz o seguinte, ela faz uma declaração que ela fala, teve relações o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Deus ajudou, porque lembra que uma das consequências para Eva, que Deus multiplicaria a concepção, o nascimento da criança seriam com dores. Então, mas só que aqui diz que ela alcançou um varão com a ajuda do Senhor. Deus não desamparou Eva. Apesar de ser uma consequência, ter dor, mesmo assim Deus estava ali acompanhando e não desamparou Eva naquele momento de dor. Ela teve luz com a ajuda do Senhor, concebeu com a ajuda do Senhor. E havia aquela esperança de um varão. Queria resolver o problema. Sempre havia aquela esperança num primogênito. Por isso a Bíblia sempre fala de primogenitura, de primogênito. Porque tem essa ideia de alguém que vai resolver o problema. Só que o primogênito que resolveu foi Cristo. Que a gente sabe a história de Cristo, veio, fez homem, se morreu na cruz do Calvário. Então a gente conhece bem essa história. Mas vamos focar aqui também em Adão e Eva. E Caim, no caso, Caim e Abel. Então, Eva teve um filho. Adão e Eva tiveram um filho, Caim. E esse cresceu e ela teve a luz Abel também. O texto diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Um cuidava de animais, Abel, mais novo, e Caim cuidava da terra, lavrador, com frutas, aquela coisa toda. E
Versículo 3 diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe das primícias do seu rebanho. E da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Só para você entender que eles cresceram. E ali eles havia algo comum, eu creio assim. Aqui é o primeiro momento que fala de oferta, mas eu creio que Adão e Eva ofertavam ao Senhor com seus dons, com seus talentos, ofertavam ao Senhor com aquilo que estava nas suas mãos. Não havia sacrifício de animal no Éden. Sim, o primeiro sacrifício foi o que Deus fez. Pegou um animal, sacrificou, tirou as peles. Talvez ali Deus estava ensinando o homem a questão de como resolver, como fazer o perdão dos pecados, que era através de inocentes. Então, acredito que a partir dali o homem sabia que uma forma de se reconciliar com Deus temporariamente era matando um animal inocente. Então, sempre com o Antigo Testamento, quando havia um ritual da Páscoa, ou outros rituais de aliança que Abraão fazia, alianças eram matando animal, porque aprenderam com Deus lá no Éden, e Adão foi colocando isso em prática e foi ensinando seus filhos, que é preciso, para ter remissão de pecados, tem que haver um derramamento de sangue de um animal puro e inocente, que isso apontava para Cristo. Então, se entende que Deus ensinou Adão e Eva a questão de um sacrifício. Ali, só para deixar claro, sacrifício para remissão de pecados. Não é sacrifício para você ficar rico financeiramente, fazer investimento para você ficar rico, aí cheio da grana. Não, quer ter dinheiro? Trabalhe, estude, vai trabalhar, vai estudar. E com a ajuda de Deus, Deus vai abençoando. Na igreja você contribui com o seu dízimo, com a sua oferta, com generosidade, com amor, com ajuda à obra, com ajudar os necessitados, os carentes, as pessoas, para que haja mantimento na igreja e para sustentar aqueles mais necessitados. Por isso eu oferto, por isso eu contribuo com meus dízimos, para ajudar outros irmãos que estejam em situações menos favorecidas. Por isso que eu contribuo, para ter a manutenção da igreja a ser feita, a igreja continuar pagando as suas contas, ajudando lá para que a igreja fique aberta, para que seja um lugar de acolhimento para outras pessoas que estejam perdidas, pessoas que estejam sofrendo, precisando ouvir uma palavra. Deus pode sustentar a igreja independente da minha oferta e do meu dízimo. Mas só que como um cristão faz parte como um filho de Deus, também essa interagir, contribuir, que faz parte de ter esse ato de liberalidade e amor, de louvar a Deus também com os meus bens. Eu louvo a Deus quando eu adoro, quando eu dou um bom testemunho no meu trabalho, quando eu vivo de uma maneira santa, mas eu louvo a Deus quando eu também tenho amor pelo meu próximo, ou ajudando na igreja, para que a igreja também possa ajudar outras pessoas. Entendeu? Então, por isso que eu contribuo. Não para fazer um fundo de investimento lá e dar dinheiro, porque Deus não é um gênio da lâmpada, Deus não é um fundo de investimento de financeiro, tá? Deus, a gente trabalha com liberalidade, com amor e generosidade, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto, então, Caim e Abel aprenderam com seu pai a ofertar, a dar suas primícias. Adão, acredito que ele, por estar dentro do jardim, usava frutas para poder ofertar ao Senhor, porque ele não poderia matar o animal. Isso começou, Deus fez isso por causa do pecado, matar. Mas antes, acredito que eles ofertavam, davam ofertas de animais, de cereais. Isso era comum fazer isso. Acredito, na Bíblia não relata, mas é uma conjectura. Eu acredito que eles faziam isso no Éden, o ato de ofertar, entregar suas contribuições. Isso já era ensinado por Deus. Deus ensinou a Adão. Quando o homem pecou, Deus ensinou também uma forma de sacrifício para a remissão de pecados. E o último sacrifício foi de Cristo. Então não há mais necessidade de sacrifício, porque Cristo já morreu por nós. Já temos livre acesso a Deus.
Agora a gente trabalha, a gente age com liberalidade, generosidade, amor ao próximo. Então a gente faz as coisas porque nós amamos a Deus, adoramos a Deus. Então a gente adora com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Contribuir é apenas um ato de amor pelo próximo e um ato de adoração a Deus. Tá bom? E Abel aprendeu isso, Caim aprendeu isso. E Abel faz o seu melhor. Porque quando nós contribuímos, nós fazemos o nosso melhor. A gente faz, não é a quantidade, não é o valor, e sim o nosso coração, o quanto nós amamos na obra de Deus. Então a gente faz o nosso melhor. Não estou falando aqui que você tem que fazer, pegar todo o seu patrimônio e não, achar que vai ganhar, que vai enriquecer, não. Faz o seu melhor. Mesmo que seja a oferta da viúva que deu 2 moedas, faz o melhor. Faz aquilo que o Espírito Santo te impulsionar a fazer. Se ele vai te impulsionar, ele vai tocar no seu coração, ele vai te direcionar. Pede a Deus uma direção de quanto você deve contribuir ou não. E Abel pegou da gordura do seu rebanho, o melhor das primícias dos animais. Já Caim, ele diz que a cabo de dias, ele foi lá e pegou dos frutos da terra. Ou seja, a tradução que ele pegou, ofertou, de as frutas e tudo, que no final de cabo de dias. Ou seja, um exemplo, aqui em casa tem um pé de manga. E geralmente a partir de dezembro começa os primeiros frutos a amadurecerem. E vai dezembro, janeiro até mais ou menos fevereiro. São mais ou menos o período da colheita de frutos. E aí, quais são as primícias? São os frutos que caem logo no final de novembro, início de dezembro? Ou são os frutos que caem no início de fevereiro? Quais são as primícias? Se eu fosse dar uma oferta ao Senhor, eu daria dos primeiros frutos que amadurecessem, ou eu ofertaria dos últimos frutos? É mais ou menos assim. Deus muitas vezes é saber quais são as nossas prioridades. Abel entendeu que ele tinha que fazer o seu melhor. Já Caim quis garantir o dele primeiro e garantiu dele primeiro. Primeiro eu vou pegar o melhor para mim, o que sobrar eu dou para Deus. Abel, ele pegou os primeiros frutos, ele ofertou daquilo que era melhor, os primeiros animais, ou seja, ele fez, eu vou ofertar ao Senhor, vou honrar o Senhor, vou adorar o Senhor com meus bens. Não sei se o que vai acontecer depois, eu quero ofertar ao Senhor com os meus bens, com o melhor, sem esperar e sem fazer barganha, sem esperar ganhar alguma coisa, simplesmente agir por amor. Eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, eu vou entregar o meu melhor, os primeiros animais. Ele entregou o melhor que ele tinha. Só que Deus não se agradou da atitude de Caim, não é porque ele deu fruta para Deus, mas ele não se agradou porque ele deu do resto, dos últimos frutos. Ele deu daquilo que estava as últimas coisas. Ele não priorizou a Deus. E Mateus fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro é priorizar. Onde estiver o teu coração, ali está o seu tesouro. Como você tem dedicado a sua vida com Deus? Deus é a primazia ou Deus é o resto? O resto do seu tempo, eu vou orar. Eu vou aqueles 10 minutos no final da noite, eu vou orar. Aquele momentinho que eu tenho, eu vou ler a Bíblia ali, esses últimos momentos que eu tenho, durante o dia eu vou dar uma leitura da Bíblia. Não. Como está o tempo de devocional com Deus? Como você tem te dedicado a Deus em oração, em busca, em louvor, em meditação? Como está sendo o seu culto a Deus, seu culto diário? Não estou falando culto da igreja, o seu culto diário, na sua casa. Como está a sua dedicação para com o reino de Deus, no anúncio do Evangelho, testemunho de Deus? Caim fez do resto, e Abel fez o melhor, deu as suas primícias. E aí Deus não se agradou, e aí Caim ficou irado. E aí Deus viu que Caim ficou irado e foi lá falar com Caim: por que você está triste?
Por que você está triste? E Deus fala, se procederes bem, é claro que serás aceito. E Deus vem com um ato de amor e misericórdia para conversar com Caim. Caim, por que você está triste? Se procederes bem, é claro que você vai aceitar. E Deus está dando um conselho para Caim. Ele diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Deus está dando um conselho para Caim, faça o melhor, aí você vai ser aceito. Mas olha só, segura esse seu desejo aí, segura esse ímpeto, porque ele está virado. Domine, tenha domínio próprio. Mas Caim não faz isso. E Caim, eles vão para um campo. E lá, por raiva, por inveja, porque Abel foi aceito, a oferta de Abel foi aceita, Caim teve inveja e decidiu, foi lá e matou o seu irmão. E aí foi o primeiro homicídio. Caim matou Abel e aí acontece que depois disso Deus aparece. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Ou seja, aqui ele dá além de não priorizar o reino de Deus, dá o resto. Além de não priorizar Deus, não ter amor, não ter adoração por Deus, ele dá do resto. Essa atitude demonstra de fazer o resto é porque talvez o coração dele não estava em Deus, fazia por obrigação, porque foi ensinado pelo pai dele. Abel tinha coração em Deus, então ele fazia por amor, mas Caim não, fazia porque foi ensinado, porque foi levado para a igreja, foi ensinado que tinha que fazer assim, assado, mas o coração dele não estava em Deus, estava apenas num ritual, apenas em fazer, mas o coração dele não queria fazer aquilo. Ele queria, o coração dele estava em ter o melhor para ele, e Deus que fique com o resto. E aí Deus rejeita essa atitude, ensina que ele deve consertar isso, mas ele não quer, ele fica com raiva do irmão, mata Abel. Depois de matar Abel, Deus vem para conversar com ele, e ele simplesmente fala, sou eu o tutor do meu irmão? Ou seja, tem uma atitude, uma palavra debochada diante de Deus, foi debochado, foi rude com Deus na sua resposta, matou o irmão, o seu sangue, seu próprio sangue, mata, foi debochado com Deus. Ele só vai declinando. Isso você vê a atitude do pecado, o vírus do pecado que passou em Adão, foi passando para a descendência, levou a Caim ter desprezo por Deus, pelas coisas de Deus, querer só ter apego para si próprio, ter amor para si, fez com que o pecado começou a colocar raiva e inveja em Caim. Ele mata o irmão, a ponto de matar o seu próprio sangue, e depois de tudo isso, Caim, ele agora tem uma resposta rude, atravessada para com Deus. Não sou eu guarda do meu irmão? E é algo triste ali, que é a atitude dele. E aí Deus começa a dar uma justiça. Deus deu uma oportunidade de Caim se arrepender. Lembra que quando Deus aparece para Adão e Eva, ali foi uma atitude, lá no capítulo 3, de misericórdia para com Adão. Quando Deus apareceu no jardim, foi uma atitude de misericórdia para que o homem pensasse, refletisse e se arrependesse. Ele faz a mesma coisa com Caim, dando uma oportunidade de Caim se arrepender e refletir dos seus erros. Só que Caim não aproveita essa oportunidade, trata mal a Deus, e aí Deus agora vem com o juízo, que antes do juízo Deus sempre vem com misericórdia. E aí Deus começa a dar o juízo para Caim, e o juízo, e Deus fala, e disse Deus, que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão.
Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força, e serás fugitivo, errante, será fugitivo, errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Bem, aí Deus dá um julgamento para ele, ó. Você vai ser errante, vai ser fugitivo, a terra não vai produzir mais alimento da mesma maneira que tem agora. Vai ser difícil, mas vai ser muito difícil para você. Quando lavar o solo, não te dará ele a sua força. Ou seja, você não vai produzir bem as coisas. E é triste. E aí ele cai em consciência do que ele perdeu, ser fugitivo, deixar a sua terra, ficar vagando, errante, plantando. Quando não tirar o alimento bom, seco de mais dificuldade ainda. E ele repensa naquilo e fala que o castigo, Deus castiga muito grande, não dá para suportar. E quem me achar vai me matar. Aí Deus fala: calma, não vou matar você, não vou botar um sinal em você. Que a Bíblia não relata qual é o sinal, tá? Deixa bem claro que a Bíblia não diz qual é um sinal. Não vou entrar nessa onda e dizer qual é o sinal. Desde já o sinal não é cor, tá bom? Não é cor. Ele não virou vampiro, tá? Não, a Bíblia não relata qual o zumbi. Não qual é o sinal. Ele não virou um zumbi, não virou nada, não virou. Não. E a gente tem que aprender quando a Bíblia se cala a respeito. A Bíblia não diz qual é o sinal, a gente tem que respeitar isso, tá bom? Ele recebe um sinal, que as pessoas o encontrar não o matariam. Qual é o sinal? Não sei. Um dia você pergunta para Deus. Já no dia lá no céu, você pergunta para ele, tá bom? Mas interessante que Deus, mesmo vendo aplicar o juízo e homem e Caim quis reclamar, Caim em si, porque era muito duro, Deus vem com um ato de amor e o coloca algo nele que o impede de outras pessoas o matarem. E Deus dá um juízo, ó. Se quem matar Caim será, fala aqui, que será vingado 7 vezes. E Deus bota um sinal, que não ferisse de morte, que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Ou seja, ele deu um sinal para que ninguém ferisse Caim. Então, Deus deu esse sinal. Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, do Nod ao oriente do Éden. Ele perdeu tudo. Ele se afastou, ele foi para uma outra terra. Ele agora é errante, fugitivo, tem um sinal que, mesmo assim, tem um sinal que protege. É um ato de misericórdia de Deus. Novamente Deus faz algo de misericórdia. Deus sempre é misericordioso com sua criação. Mas ele precisava estar longe agora da sua família, uma outra terra, escondido, fugindo. Não precisava nada disso. Você não precisa fugir, não precisa se esconder. Você não precisa deixar o pai. Você não precisa deixar a sua família. Você não precisa deixar isso por causa de um pecado. Não precisa perder o seu casamento. Você não precisa perder a sua família. Você não precisa perder nada disso. Precisa perder para dar valor? Não. Caim precisou perder aquilo que ele amava. Perder família, perder a convívio com Deus ali, se afastar da presença do Senhor e ir para um outro lugar distante, porque ele pecou. Talvez Deus te dê um casamento abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados, e às vezes por um adultério, por um erro, por pecado, você agora perdeu o convívio com seus filhos, agora está longe da sua família, tanto homem quanto mulher. Por causa de um erro, você perdeu esse relacionamento.
Por causa de um erro, você perdeu o relacionamento, perdeu o emprego, perdeu empresa, perdeu negócios, por causa de um erro, por causa de atitudes erradas. Perdeu a liberdade, está numa prisão. Será que é preciso se envolver em corrupção sugerada e acabar perdendo a liberdade física, ser preso? Precisa? Não, se você está emperrando agora, volte para Deus. Largue o pecado e volte-se para Deus. Ele tem a solução para o seu problema. Não espere perder a liberdade, perder as coisas boas de Deus, o relacionamento com Deus, com a família, para você começar a dar valor. Não precisa disso. Caim não teve chance. Caim teve que se afastar para uma outra terra. E nós vemos que isso vai ficar para o próximo vídeo. O que aconteceu depois com Caim? Que ficou muito longo. O vídeo eu vou deixar você querer saber o que aconteceu, o restante da história de Caim. Mas reflita. Não queira perder as coisas para começar a dar valor. Tem gente que só dá valor quando perde. Então valorize aquilo que Deus te deu. Não queira perder um parente, perder alguém. Não queira perder, não. Cuide daquilo que Deus te deu. Que Deus te abençoe a sua vida. E que abundantemente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe, dê um like, comente no vídeo. Deus te abençoe a sua vida. E nunca se esqueça que nós somos abençoados. E ponto final. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!